Olá pessoal, mais uma vez BPM Podcast, nosso 7º episódio. A gente tem aqui hoje uma presença ilustre, participando conosco Marcelo Gomes. Deixa eu apresentar rapidamente para vocês terem uma ideia aqui de com quem a gente está falando hoje. Marcelo Gomes é CEO da empresa Urbana, uma empresa que nasceu de um projeto muito interessante, o projeto Cidade Criativa Pedra Branca, aqui em Santa Catarina. Também é membro do Conselho Cidade das Águas, um projeto similar ao Pedra Branca, lá em Joinville. Membro também do Conselho da Multilog, né, uma empresa gigante aí do segmento de logística. Ele tem formação em Engenharia Civil pela Federal de Santa Catarina. Também tem especialização pela FGV em Administração e também, por último agora, recentemente, OPM pela Harvard Business School. Então, a gente está falando aqui com uma pessoa que é referência, não só na área de construção, mas na área de empreendedorismo, entende muito de negócio, e a gente tem um orgulho muito grande de estar recebendo aqui hoje. Então, já agradeço a participação aqui ao Marcelo, já vai falar com vocês aí. E quem vai puxar o nosso bate-papo, né? Como já tradicional aqui, o nosso presidente da BPM, Nivaldo Richter, que todo mundo já conhece. Então, Nivaldo, fica à vontade para dar as boas-vindas ao nosso convidado e iniciar o nosso bate-papo. Bom, mais uma edição do nosso podcast. Prazer enorme estar recebendo hoje o Marcelo aqui. Eu com 67 de idade, né? Vocês bem mais novos, vi essa gurizada toda aí nascendo praticamente e fico extremamente feliz de ver o encaminhamento que as coisas tomaram, né? Especialmente com relação ao Marcelo. Me lembro quando nós fizemos um estaleiro lá em Itajaí, há uns 20 anos atrás. Eu me lembro que do interesse que ele tinha em conhecer e tal. Me lembro, o pai dele é meu amigo, o Valério Gomes. Então, assim, tem uma relação muito antiga já, né, Marcelo, aí de convivência. E fico muito feliz de hoje poder a gente estar aqui conversando sobre essas questões que eu acho que são bastante importantes, que têm, assim, promovido muito interesse por parte das pessoas, a questão da qualidade de vida, né? O urbanismo como um todo, os projetos relacionados à vivência, né? As relações pessoais, essa loucurada que a vida acaba se tornando, a correria de todos. Então, saber que existem projetos, que eu conheço alguns de vocês, que buscam a qualidade de vida, né? Dar uma repensada na condição da expansão do mercado imobiliário e tomar um certo direcionamento para cuidar da qualidade de vida das pessoas. Então, fico extremamente feliz da gente poder estar conversando hoje aqui. E nós que vivemos numa ilha, né, tão difícil, tão apertada, com tantos problemas de transporte, de locomoção, vivemos numa condição de expansão. Florianópolis, todo mundo quer vir morar em Florianópolis e região, né? Nós estamos hoje aqui na região da Palhoça, que desenvolveu violentamente. Então eu me lembro bem do início aqui da Pedra Branca, no final dos anos 90, né? Quando isso aqui era uma fazenda de criação de búfalo. E vocês na época adquiriram essa área e a gente vinha aqui comer fruta no final de semana e já se vão aí 25 anos, né? Não, 25 anos, né? Então assim, Marcelo, queria te dar melhores boas-vindas aí para a gente poder puxar essa conversa. Queria ouvir de ti, né, que hoje está na liderança aí desse grupo, com projetos espetaculares, eu tenho visto alguns, né, especialmente esse, que talvez foi o piloto, né, a Pedra Branca, aqui onde nós estamos hoje, e daí já vejo que tem novas derivadas disso aí, né, com outros conceitos, inclusive. Então, te dar as boas-vindas e dizer assim do prazer e do orgulho, né, que a gente poder estar junto hoje aqui, num projeto que a gente viu nascer, né, e é sucesso total. Então, nos conta um pouquinho da Pedra Branca, que foi, na verdade, a origem do negócio, e as derivadas que isso já tá gerando, né? Então, assim, eu fico muito feliz de quando eu venho aqui na Pedra Branca e vejo essa cidade funcionando, onde era uma fazenda, né? Que não tinha praticamente nada 25 anos atrás. E uma cidade com qualidade, né? Que serve de referência para todos nós com relação ao mercado imobiliário e a forma que as pessoas deveriam pensar no desenvolvimento. Não é só fazer e ir empilhando e comprometendo. A gente assiste hoje situações problemáticas na nossa costa litorânea aqui, né?
aqui próximo de nós aqui. Então, e a gente vê que existem pessoas preocupadas em projetos, efetivamente, de urbanismo, né? E aí eu conheço bastante, assim, a preocupação que o teu pai tem, o Valério. É um cara que sempre vive viajando para tudo que é lado, buscando soluções, né? Então, o fruto não cai longe do pé, né? Então, com certeza, Marcelo, eu acho que o caminho é enorme pela frente, né? Mas me conta um pouquinho sobre isso, quais são os planos, como é que as coisas estão, e que a gente possa compartilhar com vocês aí desse futuro brilhante que tem pela frente aí. Opa, que coisa boa, obrigado. Obrigado, Ney, obrigado por convidar a gente para estar aqui no podcast da BPM. Para nós é um prazer, né? A gente se conhece há tanto tempo. O Ney comenta 25 anos, é o começo da Pedra Branca, mas ele esteve aqui antes, quando ainda era fazenda. Então isso já faz 35 anos aí. Exatamente. Eu tô com 40 anos, Ney, tu tivesse alguns deles, eu não me lembro exatamente, mas eu fiz aniversário meu de criança, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 anos aqui na fazenda da Pedra Branca. Se juntavam os amigos todos e tinha essa coisa da fazenda e como é que a gente transforma isso. Então é um prazer agora, depois de tantos anos, a gente voltar aqui num estúdio, né, num prédio construído, pré-fabricado na Pedra Branca, para contar um pouquinho dessa história, dessa evolução. Então, para nós é uma honra aí, um bate-papo gostoso. Mas acho que até para ilustrar essa conversa, um pouco dessa nossa paixão, talvez, eu acho que é dessa inovação, da engenharia, de se aprofundar um pouquinho mais nos assuntos, e a nossa história vai se permeando por isso, né? Tu conheces um pouquinho a nossa história, vamos chamar assim, de família empresária, né? Tudo começou lá com o Dr. César lá atrás e já tinha essa história do começar com açúcar e como fazer as refinadoras, e aí depois a história da cerâmica. E quando nós começamos aqui na Pedra Branca, isso foi em 96, 97, começou a se discutir o que fazer dentro do bairro, como é que a gente transformava esse endereço. Desde o início, e aí muito puxado pelo Valério, essa paixão de fazer diferente. Como é que a gente consegue transformar e agregar valor? Como é que a gente transforma essa região? E quando nós começamos aqui, em 1997, o município de Palhoça tinha 75 mil habitantes. Era o IDH número 68 de Santa Catarina, uma cidade absolutamente dormitória de Florianópolis. Tinha metade da cidade ia trabalhar em Florianópolis e voltava todos os dias. Não tinha nenhum endereço de trabalho realmente, de cidade mais completa. E nessa percepção de pensar na inovação que veio a ideia de, olha, e se nós trouxéssemos então algo que não tem no município? Eu acho que essa é uma das principais lições que a gente vem nos reinventando ao longo do tempo, é pensar o negócio da construção civil em achando oportunidades do que não tem e não simplesmente fazendo o que já tem, né? Ou seja, copiando do vizinho, mas buscando essas alternativas. E aqui a gente começou pela educação, que é muito legal, né? Esse DNA, essa genética da educação para nós, de doar uma parte, o coração aí da fazenda, o miolo da fazenda para a Unisul, para a Universidade de Tubarão, vir aqui se instalar, nos abençoou aí com o CEP do bairro, Cidade Universitária Pedra Branca. E essa discussão se começou lá no início, que a universidade queria ficar o mais perto possível da cidade que lá existia, e a gente conseguiu trazer eles para o centro da fazenda, e eu acho que aí vem o empreendedorismo, o entusiasmo do empreendedor de conseguir fazer os parceiros sonharem junto. A gente literalmente conseguiu convencer o reitor de uma maluquice, que era instalar no meio do pasto uma universidade, longe da cidade. Disse, não vai mais para dentro da fazenda, lá que tu vai se instalar, não tinha nada. Então esse entusiasmo de conseguir convencer, de vender essa ideia e trazer parceiros. A história da Pedra Branca, a nossa história empresarial é de diversos parceiros que foram acreditando nessa maluquice junto. Eu acho que essa é a verdade. Começou aí com a universidade, aí foi se instalando, o bairro foi crescendo,
história dos professores virem fazer as suas casas, a qualidade das casas que foi surgindo ao redor desse nosso papel que era de terreneiro absoluto aqui, de fazer infraestrutura e vender lote para as pessoas construírem a sua casa. Isso há muitos anos atrás, e que aos poucos essa vontade de fazer diferente e fazer bem feito foi se somando. E aí vão surgindo esses parceiros ao longo do caminho. Eles vão se juntando nessa teia. Poxa, a universidade veio, acreditou. Os moradores, a primeira pessoa que decide morar, acreditou em morar no bairro, construir uma associação de moradores, criar um grupo de escoteiro, começar a criar uma comunidade. Aí vem a primeira padaria do bairro, esse primeiro comerciante que criou isso. Como é que a gente estimula esse cara para dar certo? Aí vem o prédio empresarial. Em seguida, que eu me lembro, conversar com o supermercado. Estavam loucos para trazer um supermercado para dentro do bairro. Conversamos lá atrás com o IPO, né, o Josiano do IPO, aí queria vir, aí não levou 4, 5 anos para a gente conseguir convencê-lo. Não, agora conseguimos trazer mais um parceiro. E assim, acho que essa nossa história de boas parcerias ao longo dessa jornada foi agregando e transformando o bairro. E ao longo disso, acho que a gente foi aberto a aprender, que nós não sabíamos absolutamente o modelo que hoje nós defendemos de cidade não era exatamente o que a gente acreditava lá atrás, né? A gente começou, e eu acho que eu acredito muito nisso, a gente não... É difícil tu dizer que gosta de alguma coisa sem conhecê-la profundamente. Você vai, à medida que você vai se interessando, vai curtindo, vai gostando. Vai melhorando a ideia, né? Vai melhorando a ideia, vai refinando. Então, não adianta achar que vem tudo lá na primeira rodada ali, tá tudo resolvido. Não tá, né? Então, começou com o estudo, veio a moradia. Na medida que o bairro foi evoluindo, nós fomos percebendo, e aí teve um momento bem legal no meio dessa história, uns 5, 6 anos depois de a gente começar, lá para 2004, 2005, que nós percebemos que, olha, não faz só um bairro gostoso, essa cidade que se preocupa com qualidade de vida, e aí nós começamos a entrar mais profundamente em estudar essa história do urbanismo e da qualidade de vida. Não é só morar e estudar. Tem outros elementos de uma boa cidade que a gente precisa trazer junto. E aí esbarramos com esse conceito que hoje chama de novo urbanismo. E isso foi muito curioso, porque nós esbarramos nisso, né, em função da busca de tecnologia para sustentabilidade. Olha como as coisas são, né? A gente começou a estudar como fazer prédios verdes. Aí começou a estudar a história de sustentabilidade na construção civil, como é que a gente faz para os prédios serem mais eficientes, gastar menos água, energia, toda essa tecnologia e tal. E numa dessas congressos sobre sustentabilidade apareceu, poxa, o que se fala de mais moderno no urbanismo? E aí juntou duas coisas que eram muito legais. Porque, olha, para você ter sustentabilidade no prédio, é isso. Pô, vou fazer os mais eficientes, os vasos sanitários, registros para economizar água, vou botar placa solar, vou economizar energia, vou fazer todo o prédio para gastar menos recursos naturais e pensar dessa maneira. Mas tinha uma crítica nesse movimento que era o seguinte, poxa, de nada adianta eu fazer o prédio super sustentável se ele tiver num endereço que vai exigir todo mundo fazer 20, 30 quilômetros de carro todos os dias. Pô, não é sustentável um prédio verde no endereço vermelho. Então tu precisa pensar o local disso. Estava começando existia já nesse momento o início do movimento dos prédios verdes nos Estados Unidos, muito forte, aquela certificação chamada LEED, né? Liderança, Leadership in Energy Development. Tá? Pô, o LEED começou nos Estados Unidos e aí esses prédios eram super sofisticados, lá, com gerador que gerava água quente, água fria, ar-condicionados eficientes, mas, pô, cara, esses caras, tá todo mundo botando esses prédios longe da cidade, todo mundo precisa chegar de carro. Não faz sentido. Precisa ter o bairro verde. E aí, no meio dessa nossa evolução de conceito de cidade universitária, é que a gente percebeu, olha, tem aí uma oportunidade de a gente misturar
os prédios verdes, e é isso mesmo, precisamos fazer esses prédios mais eficientes, com urbanismo verde, que é um urbanismo que seja feito para as pessoas e não para o automóvel. E aí nós mergulhamos nesse conceito do novo urbanismo, que, resumindo, é um congresso nos Estados Unidos que começava a defender isso, a gente foi atrás, aí descobriu que isso já era um sonho, até tive uma conversa muito legal com o Jaime Lerner sobre isso. Olha, isso nada mais é do que o bom e o velho urbanismo que a gente esqueceu de fazer nas nossas cidades. A partir da década de 40, do desenvolvimento do automóvel, as cidades foram todas planejadas para o carro, precisamos voltar a fazer as cidades para as pessoas. E esse movimento defendia exatamente isso: morar, trabalhar, estudar e se divertir ao alcance de uma caminhada. Então, como é que você faz o teu dia a dia? Lógico que você vai precisar do carro, mas como é que você consegue reduzir a quantidade de viagens de carro para fazer mais viagens de bicicleta e mais viagens a pé? Isso precisava de densidade, centralidade e mistura dos usos. Então não era só morar e estudar. A gente precisava botar escritório, a gente precisava botar lazer, precisava fazer isso tudo junto. E aí quando tu junta esse urbanismo mais sustentável e bota o predinho ali que tem renovação de água, toda essa preocupação de sustentabilidade de placa fotovoltaica, essas tecnologias aí nos prédios mais modernos, tu mistura as duas coisas e aí que a gente foi para uma segunda fase da Pedra Branca. Essa evolução conceitual foi cidade universitária e agora vamos transformar isso numa cidade sustentável. E aí foi a maneira que a gente chamou isso em 2010, 10 anos depois de começar o bairro. Que ano que era? Passou 10 anos de aprendizado, de erros e acertos, como é que faz, tal, para misturar esse conceito junto com isso e repensar o futuro do bairro. E aí nós entramos de cabeça nessa tese. Nosso objetivo daqui para frente é como é que, através da engenharia, da construção civil, e depois, sabe aquela história, depois que tu lê um livro, depois que tu descobre uma ideia, tu não consegue mais voltar atrás. Tu já não consegue pensar como antigamente, tu não consegue ver um projeto sem pensar nisso. Então, Einstein falava isso, né? Não consegue voltar. Não consegue voltar. Então tu não conseguia mais ver um produto imobiliário sem pensar, mas aqui eu tô complicando a cidade, porque eu não tô estimulando o pedestre, não tô estimulando a bicicleta. Aqui eu não posso, aqui é o lugar para eu já tem um monte de residências, então eu preciso colocar um escritório para as pessoas poderem fazer esse estilo de vida mais próximo. Então o nosso pensar dos produtos foi contaminado com essas ideias lá em 2010. E a partir daí a gente então foi evoluindo nessa jornada. Como é que a gente faz então esse produto dar certo? Que era da cidade universitária para a cidade sustentável, e assim a gente foi evoluindo nas diversas etapas para chegar hoje, lá 15 anos depois dessa virada de chave. Então nós começamos como bairro universitário, mais caseiro, mais residencial, evoluímos 10 anos depois conceitualmente, e aí a cada ciclo de novo projeto, essa pesquisa de ver o que tem de novo e como é que a gente pode aprimorar para criar isso. E como é que a engenharia, então, os nossos projetos, que eu acho que isso é muito legal, começam a ajudar a cidade. Porque daí tu não te coloca mais só como construtor. Tu te coloca também como morador e de pensar como é que eu tenho mais qualidade de vida. E isso talvez seja um benefício, característica, até acho que talvez um problema, mas é uma característica do bairro planejado. Ele é diferente. A cabeça do empreendedor de bairro planejado é diferente da cabeça do cara que faz um prédio só. E quando tu te exige pensar no bairro, tu tem um estoque de terreno ainda. Né? E isso geralmente leva um tempo. A coisa não se consolida da noite pro dia. Então tu lança o primeiro prédio, tu entrega o primeiro prédio, tu vai pro segundo, tu vai pro terceiro, tu vai pro quarto. E sabendo que tá faltando algumas coisas ali para sempre atender. Precisando acertar. Né? E aí qual é o objetivo do teu prédio? Lógico, tem que dar tudo certo, a conta tem que fechar, o custo tem que estar alinhado, o cliente tem que gostar, tem um monte de problemas. Quando tu vai vender, tem que vender o futuro. Mas a verdade é que tu não pode esquecer que ao deixar o teu prédio pronto, quando ele entregar,
o teu estoque de terrenos tem que estar melhor do que antes de tu fazer aquele prédio. Então, o teu prédio tem que melhorar o bairro. E se tu tá pensando com o teu prédio em melhorar o bairro, tu tá muito aliado com o teu morador. Poxa, o teu morador, então, é teu parceiro. Porque quanto melhor tu fizer um prédio, melhor tu arruma o bairro, melhor tu ganha valor, melhor o cara que é teu cliente também tá ganhando junto contigo. E essa tese do bairro planejado faz tu pensar o mercado imobiliário não no sentido assim, ó, preciso aproveitar o máximo desse terreno, eu tenho que tirar tudo aqui, não importa o que aconteça, eu tenho que dar um jeito para conseguir aquele outro benefício na prefeitura. Não é essa a tese. A tese é de longo prazo. Né? A tese é eu preciso uma visão ampla. É isso aí, é a visão mais longa de onde é que eu quero chegar. E essa sempre foi a maneira como a gente foi enxergando. E isso nos abre um monte de horizontes para pensar as coisas um pouquinho diferente. Pô, como é que a gente pode então pensar que a gente vai ganhar aí, junto com as pessoas aqui no longo prazo? E isso se refletiu, Ney, na história da sustentabilidade, que para nós a conversa era essa também. Porque tem esse papo de sustentabilidade, tem de tudo na conversa sobre sustentabilidade, né? E a maneira como a gente apresentava a sustentabilidade para os clientes, para convencê-los, poxa, por quê? Que história é essa? Como é que é? Por que fazer? Por que não fazer? E nós mesmo, por que a gente se convencia? E teve um gráfico de um... Tem que fechar a conta. Tem que fechar a conta. E aí, como é que a gente se convencia dessa história? E teve uma conversa, um desses bons palestrantes assim, sobre sustentabilidade na universidade, nesses congressos. Ele fez um gráfico assim, ó, escritou o custo e o tempo. E aí ele pegou um prédio. Olha só, vamos fazer então um raciocínio de quanto custa um prédio ao longo, não só da construção, mas da vida útil do prédio. Ou como assim, vida útil? Constrói alguma coisa? Quanto tempo vai durar a tua construção? Não, eu construo em 3 anos. Não. Quanto tempo vai ficar o teu prédio ali? Ele vai existir. Quanto ele vai existir? E ele vai existir uns 50 anos, no mínimo, um prédio moderno. Hoje, pô, é feito para durar, mais, quiçá muito mais do que isso. Então ele fez o seguinte, ó, em 50 anos, quanto é de custo de construção? E quanto é de operação e manutenção do prédio? Poxa, como assim? A gente não consegue raciocinar isso, mas a verdade é que um prédio custa depois água, energia, manutenção, produtividade das pessoas ali dentro, ele tem um impacto nisso. E dentro dessa conta, ele mostrou o seguinte, 80%, principalmente prédio de escritório, 80% do custo não é a construção, é a operação e a manutenção ao longo dos 50 anos. 20% é o custo de construção. E aí te faz pegar, pô, o que é sustentabilidade então para nós? Cara, se tu mexer 1% nessa história do custo de construção, o que tu vais impactar são os 80% lá na frente de custo de manutenção. Então, sustentabilidade para nós era essa tese da engenharia de, olha, vou fazer agora, vou contratar bons profissionais, boas pessoas, boas cabeças, para refletir sobre o prédio e me dar economia ao longo da vida do prédio todo aqui. Geralmente, talvez não seja para o construtor, que é o cara que está construindo, mas com certeza vai ser para o morador. E isso foi a maneira que a gente conseguiu, já nos primeiro prédio que a gente fez aqui na Pedra Branca, a gente botou aquela etiqueta, o professor Lambert, da Universidade Federal de Santa Catarina, estava começando, que ele patrocinou e começaram as etiquetas do Procel, que tinha para geladeira, para ar-condicionado, tem essas etiquetas de eficiência energética. A, B, C, D, E para eficiência energética. Aí ele estava fazendo as primeiras para prédios. Olha, como é que um prédio pode ser eficiente? Porque as esquadrias são bem pensadas, renovação de água, tem um conjunto de coisas que você pode fazer para exatamente ele gastar menos ao longo do tempo. E muito mais do que um ar-condicionado que tu troca, o prédio tu não troca, bicho. É raro uma reforma estrutural num prédio para trocar esse tipo de coisa. Então, ele sendo bem feito, tu tá economizando para o teu usuário ao longo do tempo. E aí essa é uma maneira da gente mostrar para os clientes, ó, então você tem um prédio sustentável em cima de um bairro sustentável. Isso vale mais. Vale mais porque você vai viver mais barato. Tu não precisa tanto de carro,
tu podes, em vez de ter 2 carros, ter um carro só. Vai ter mais tempo? Tu vais ter mais tempo. Que talvez aí tá o grande Esse é o benefício ponto. disso, né? Tu vai ter economia de condomínio. Tu vai ter economia de água, de luz, de energia. Então, quanto isso ao longo do tempo vale para tu comprar um apartamento e botar preço nisso? Então, eu tô te trazendo isso a valor presente, estou te dando essa oportunidade. Por isso que esse aqui vai valer mais. Então, a maneira de tu apresentar, do ponto de vista, isso dependendo do cliente. Se fosse um cliente engenheiro, ia entender essa conversa numa boa, para perceber assim, pô, realmente eu estou comprando qualidade que vai me dar economia no longo prazo, vou ganhar essa história no longo prazo. Faz todo sentido. Então, essa foi uma das nossas viradas aí da cidade sustentável. Aí entra a agregação de valor efetiva, né? Efetivo. Estou entregando isso para ele agora, né? E essa é a nossa cabeça, assim, Agora, né? o Marcelo, esse conceito, ele traz com ele uma concepção de projetos completamente diferentes, né? Não se trata mais de fazer um projeto de um prédio, ou de 2 ou de 3, e sim pensar em bairros, efetivamente, né? Então, assim, os projetos passam a ter uma escala totalmente diferente. Então, eu imagino que isso também demande de um monte de estudo a mais, de um monte de investimento a mais, os projetos de maior valor, que precisam ser estruturados para dar certo, né? Então, é uma complexidade maior, mas que, se bem elaborado e bem apresentado e bem demonstrado, ele de fato agrega valor, né? Mas sabe que eu acho que o desafio não é só projetar, porque bons profissionais existem. As tecnologias estão aí. Se a gente quiser fazer a premissa desse projeto, no nosso caso aqui, quando fazia o projeto de urbanismo do bairro, já definia mais ou menos, olha, essa quadra vai estar aqui, o acesso de carro vai ser exatamente nesse lado, ou seja, do outro lado da rua vai ter o acesso de carro também, e aí se interrompe menos a calçada. Onde é que pega o lixo, como é que é o gás, como é que é a água, como é que é o reuso de água. Então, essas tecnologias, você projeta elas todas. O desafio é como é que tu consegue fazer o projeto ser viável ao longo do tempo. Porque muitas dessas soluções não são fracionáveis. Aí que vem o desafio. Porque tu não consegue implementar tudo ao mesmo. O mercado não tem condições de absorver um bairro inteiro. Vai ter que ir fatiando isso e como é que tu aos poucos vai agregando. Então, a tua estação de tratamento de esgoto tem que ter um tamanho, ela tem que ser programada para ampliar. Como é que o bairro vai também, esses conceitos todos vão acontecendo. Então, dá uma... Tu tem que construir grande sem ser grande ainda, né? Tu tem que planejar ele inteiro. Pensado para dar certo lá na frente. E isso dá uma ansiedade louca. Porque tu já viu como é que ele vai ser. Tu tá ali, tá na tua cabeça. Mas para isso se transformar em realidade, leva tempo, cara. Então, o nosso primeiro desafio foi a gente lançou a primeira quadra do novo urbanismo, foi em 2010. Em maio de 2010, fizemos um super lançamento, apartamento decorado, lançamos, eram 240 apartamentos. Essa é uma pergunta que eu tinha. Começou a construção em 2000, na verdade 99 para 2000, né? Iniciou. Isso. Cidade universitária. Primeiro lançamento pronto. Quando é que terminou? Aí isso, então, de 2000 a 2010, nosso negócio era casa. Tá. E as casas foram Era o construídas. conceito da cidade universitária. Né? É isso, conceito da cidade universitária, que tinha uma inovação que era a universidade, mas era um loteamento relativamente tradicional. Tá. Tinha qualidades, vamos chamar, paisagísticas, era muito bonito. Ideias diferentes foram surgindo ao longo da construção. Foram surgindo em 2006, que a gente aí envolveu, teve todo um modelo de trabalho bem legal de charrete, que pode comentar depois, mas... Perfeito. E aí nós lançamos esse primeiro prédio nesse centrinho, que aí é o centrinho como fazer a Pedra Branca não ser só um bairro residencial universitário, mas ela ser uma centralidade do continente. Como é que a gente cria aqui o melhor bairro do continente? Esse era o nosso objetivo. Como é que a gente faz isso? E nós precisamos de densidade para isso. E aí, quando nós vimos o projeto, concebemos com os arquitetos, chamamos uma turma boa, tinha um cara de Miami, Jaime Lerner, 7 escritórios locais, mais paisagista, Universidade Federal, Unisul, eram 8 escritórios, tinha umas 40 pessoas desenvolvendo o projeto. Nossa. O projeto ficou pronto. Tava lindo, aí faz a maquete hoje em dia, já tinha naquela época, maquete virtual, como é que vai ser o bairro, faz a conta, olha, vamos morar
30 mil pessoas no bairro, das 30 mil vão estudar tantas, tal. Mas tu começa com o primeiro prédio, tu não começa com todos ao mesmo tempo. Então, como é que tu faz esse lançamento e mostra para as pessoas que esse é a direção? Olha, nós vamos transformar esse pasto aqui, que era a várzea da fazenda, a parte mais baixa, numa futura cidadezinha que você vai ter uma centralidade, vai ser um centro de bairro. E aí, quando nós pegamos esse projeto, e nós não éramos construtores de prédios, a gente era desenvolvedor de bairro, loteador, nós vimos, vamos achar um parceiro para construir esse prédio conosco. E aí o prédio já tinha elementos que eram fundamentais para esse viver. Então, uma das coisas que foi fundamental era a relação do público e do privado, que eles hoje chamam aí a fachada ativa. Como é que é a interface da calçada com o prédio? E nesse desenho de bairro, lá de 2010, era um bairro sem muros. Ou seja, você tem que pensar o perímetro do teu empreendimento se relacionando com a calçada de maneira ativa. Então, se é uma rua comercial, você bota a vitrine da loja. Se é uma rua residencial, você tem que tirar o muro. Aí, como é que você tira o muro? Então, o elemento fundamental foi os apartamentos térreos. A gente, né, o inglês tem muito, Canadá, o tal do townhouse. Aqui a gente chamou de apartamento jardim. Ou seja, era uma casa embutida no embasamento do prédio, virada para a rua, não para dentro. Era muito comum isso virado para dentro, mas virado para a rua com acesso individual na rua. Então era como se fossem diversas casas no perímetro do prédio e o prédio sobe em cima. Esse era o nosso apartamento jardim. Quando a gente concebeu esse projeto e para que isso acontecesse bem, precisava jogar o carro para baixo. Por quê? Porque o pavimento mais importante de uma cidade gostosa, é o térreo. É ali que a gente vive. Então, as ruas, as calçadas. E quando você joga um pavimento de garagem no térreo, o que acontece é que você acaba matando essa fachada ativa. Dificulta muito a construção dessa vida no térreo. Você precisa pensar nessa vida. Você tem soluções, mas é mais difícil. Então, nós queríamos conceber esse primeiro com subsolo. Em 2010, não tinha nenhum prédio com subsolo na Palhoça. Não tinha nenhum apartamento jardim no Brasil, né? Então nós tínhamos uma série de inovações e ao conversar com as construtoras, as boas construtoras da época, da região, todo mundo falou, vocês são malucos, não há a menor chance de eu fazer esse projeto aí. Vocês não entendem nada de construção, isso aí não vai dar certo. Ou seja, não achamos parceiro nenhum para fazer essa história. Então ficamos ali com um sonho e com uma vontade de implementar um projeto que no longo prazo ia dar certo, mas no curto prazo não tinha nenhum parceiro para nos ajudar, que apostasse junto conosco. E aí a oportunidade, né, criou o desafio, criou a oportunidade. Já que ninguém faz, vamos nós então inventar essa história. Já tínhamos tido histórias de construção no passado, com diversos equívocos e problemas, e tinha uma história assim, história familiar. O meu avô falou assim, Marcelo, nós não sabemos construir. O que tu vais inventar de começar a construir de novo? Então nós já tínhamos passado por isso, mas a verdade é que nós não tínhamos alternativa. Tivemos a felicidade de encontrar um sócio no meio do caminho, vendemos uma parte da empresa para ele, nos deu mais energia, talvez motivação para fazer isso. E fomos então lançar o primeiro projeto do novo urbanismo da Pedra Branca, chamado Pátio da Pedra. Então ele foi muito disruptivo no mercado, porque ele misturou um monte de coisa que eram assim, tabus do mercado imobiliário na época. Primeiro que a gente fez um lançamento. Nós fizemos 4 apartamentos decorados. Não se fazia apartamento decorado para lançar em empreendimentos imobiliários. A gente tinha que mostrar para as pessoas que isso não é um prédio. Nós vamos lançar um bairro, um showroom. E aí o showroom, que é aqui na esquina da universidade, nosso showroom precisava mostrar um pouco do futuro. E a gente queria mostrar sustentabilidade.
Mas inclusive do bairro, Do não bairro. somente do empreendimento. Não só do empreendimento. Então era um showroom que ia vender o bairro inteiro. Não tinha que mostrar como ia viver. Tinha que mostrar um pouquinho mais de importância. Não era só um prédio. Olha, eu tô te mostrando um estilo de vida, cara. Acredita que vem morar aqui com a gente e tal. Então precisava fazer essa história da venda do bairro e da venda do prédio. Então tinham elementos da maquete do bairro, tinham elementos dessas ruas gostosas, dessa rua, se essa rua fosse minha, como é que você faz essa rua, tal. E tinha um elemento de sustentabilidade. Então nós colocamos, com a ajuda do professor da Universidade Federal, do Lab Solar, lá o Rita, ele trouxe, nós fizemos a 8ª maior usina solar do Brasil, no topo desse prédio, ou seja, na cobertura do prédio, para mostrar, olha, esse é o futuro que vem aí nos prédios, vão ter sustentabilidade, tal. Tinham 8 usinas solares no Brasil naquela época, não tinha começado essa tecnologia de painel solar, mas nós tínhamos que mostrar isso. E aí fomos juntando esses diversos elementos para conseguir colocar nesse primeiro prédio essa mistura. Então era um prédio que tinha loja no térreo, virada para a rua, numa fachada. Nas outras fachadas tinham apartamentos, jardins. Eram mais ou menos 12 apartamentos virados para a rua. Então não é que o prédio tem uma portaria. Sim, ele tem a sua portaria para entrar nas áreas comuns do prédio, mas tem cada apartamento de jardim desse tem a sua própria entrada. São casas dentro disso. E nós misturamos nessa mesma quadra apartamento de 70 metros quadrados e apartamento de 200 metros quadrados. Que o mercado não via com bons olhos. Essa história de misturar tamanho de apartamento no mesmo empreendimento é delicado. Pô, apartamento de 250 com apartamento de 70. Mas nós queríamos mostrar para as pessoas que a escolha pelo tamanho do apartamento não depende do seu padrão social. Aqui vai ser um bairro de ótimo padrão. Depende do teu estilo de vida, no caso. Depende do teu momento de vida. E o bairro vai permitir você ter diversos momentos da vida dentro do mesmo bairro. Então, por um acaso, tu estás começando a vida, vais comprar um apartamento de 2 dormitórios, aí tu vais ter um filho, vais mudar para um de 3, quem sabe um de 4, aí depois os filhos saem de casa, tu pode voltar para um apartamento menor. Então, independe do momento da tua vida, esse bairro vai te satisfazer, esse empreendimento pode te satisfazer. Então, essa diversidade de moradores é o que também vai fazer um prédio e um bairro mais vivo. E aí nós fomos evoluindo desse conceito, foi curioso, mas saímos da universidade, começamos a falar de sustentabilidade, engenharia, tinha muito conceito de arquitetura, engenharia. E começamos a partir desse primeiro prédio a perceber que ao entregar ele, a gente entregava ele em 2013, existe um viver aí. Ou seja, tem um operar. Uma coisa é projetar e construir. Outra coisa é operar o que você constrói. Como é que você tem certeza de que aquilo que tu construiu vai funcionar? Porque a verdade é que tu entrega para o outro e aí dá tudo certo. E quando a gente começa a perceber que o nosso empreendimento é de muito longo prazo, a operação fica inevitável. Então, tivemos esse desafio todo de aprender a construir no começo. Então, nos transformamos numa construtora e começamos a construir em 2010. No meio do caminho, quando a gente foi entregar essa primeira quadra, 2013, que era a entrega dessas lojas, que a gente chamou isso de Passeio Pedra Branca, conjunto dessas lojas térreas. Nós percebemos que a gente precisava aprender a operar esse comércio. E não é um comércio de rua, é uma coisa vai puxando a outra. Aí não é um comércio de rua tradicional. E aí nós começamos a perceber e ouvir e estudar sobre comércio, sobre retail, sobre loja de rua e avaliar que existe um problema nas cidades. As ruas estão perdendo muita energia, estão perdendo muito, na época mais ainda, para o shopping center. O shopping concentra uma qualidade, concentra as lojas boas todas e leva as pessoas para lá. E aí, dentro dessa nossa tese de inovação, o Valério, sempre muito entusiasmado, ligado nas novidades, ele viu um dos prefeitos, esses prefeitos que estavam estourando, esses
prefeitos estrela, assim, tinha um cara chamado Henrique Peñalosa. Vou contar essa história pra você. O Henrique Peñalosa, prefeito de Bogotá, e ele tinha revolucionado a cidade com aquela história dos teleféricos dentro dos morros, estava fazendo toda uma história de ciclovias dentro da cidade. Pô, foi maravilhosa a gestão dele, estava até candidato a presidente, e aí surgiu a oportunidade de trazê-lo aqui na Pedra Branca. Aí ele veio na Pedra Branca, foi fazer uma conversa ali, uma palestrinha no nosso showroom, e no meio da palestra ele falou um negócio que eu disse, pô, genial. Ele falou assim, o mercado imobiliário tradicional precisa aprender com 2 produtos que são de muito sucesso, mas que estão acabando com as nossas cidades. Assim, pô, que polêmica. Polêmica. Essa turma tem que fazer polêmica mesmo. Mas é o seguinte, nós precisamos aprender com os condomínios fechados. Primeiro, porque um condomínio fechado, pô, é um super sucesso. Te dá qualidade de vida, as crianças caminham na rua, elas têm segurança, elas têm contato com a natureza. Então, como é que as nossas cidades podem voltar a ter esse contato com a natureza e essa sensação de segurança das crianças voltarem a usar a rua? Então, esse foi um primeiro elemento que ele falou. E, pô, choca realmente, porque você, ao fazer o condomínio, você cria isso funcionando, mas no perímetro do condomínio fechado você cria um muro e esse muro acaba, nesse perímetro, prejudicando essa vida, porque não tem vida ali e aí vai criando os guetos dentro da cidade. Então, como é que a gente traz esse elemento de segurança e de paisagismo e de qualidade de usar a calçada para dentro das cidades? E aí vem toda a tese nossa do apartamento jardim, do monitoramento do bairro com segurança. Então, o fato de você ter os apartamentos no térreo, nas ruas residenciais, volta a criar um clima de condomínio fechado. Ou seja, os donos até dos nossos apartamentos jardim, que no começo foi mais difícil, agora deram certo, eles mesmos já se chamam, nós somos os jardineiros. Olha que legal, ele não se relacionava mais com o prédio dele, ele se relacionava com os vizinhos de rua, porque quem ele olhava? Ele olhava o vizinho do lado, ele olhava o outro. O que é o apartamento de jardim? Só para eu explicar aqui estou na calçada, eu subo 3, 4, 5 degraus, tenho a minha porta na calçada, e eu tenho a minha varanda, aí eu entro na cozinha e eu tenho uma escada interna para os quartos em cima. Então, um apartamento é quase como se fosse uma casinha plugada na rua. E esses diversos apartamentos vão criando esse clima agradável na calçada, na rua. Isso traz segurança para a calçada, porque eu tenho gente na calçada. Então, primeira conversa dele... Tendo gente, a segurança é estabelecida naturalmente. E a segunda, né, que foi muito legal, é a crítica que ele fez para o shopping center. E nós estávamos exatamente nesse momento, começando a entregar o primeiro prédio que ia ter loja na calçada. E aí ele fez a seguinte crítica, olha, sugestão, na verdade. O shopping center tem diversos elementos positivos. Eles têm controle de clima, as calçadas do shopping, ele chamava de calçadas, os corredores do shopping são maravilhosos, o salto alto da mulher fica muito bem, o carrinho de bebê funciona, tem o estacionamento e eu tenho gestão. Na cidade, geralmente o cara abre uma farmácia, o que acontece? Abre a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, fica uma do lado da outra. Eu tenho controle do mix dessas lojas e ao controlar o mix, eu faço todo mundo ganhar dinheiro e eu estou servindo o meu cliente bem. Então ele nos levou à reflexão, olha, nós precisamos pegar esse térreo desses prédios que vão surgir aqui e tratá-los como se fosse um shopping center, só que abertos na rua. Então ele precisa ser aberto, mas com a gestão de shopping. E aí nós precisamos, olha, mas nós não aprendemos, nós não somos chopeiro, nós não sabemos fazer gestão de shopping. O que nós tínhamos na época era uma imobiliária fazendo locação comercial, que é o que acontece em todas as ruas de todas as cidades do Brasil. A imobiliáriazinha vai lá, tu bota o teu imóvel para alugar, o cara vai lá, acha o inquilino, bota ali. Ele não está preocupado com a operação do vizinho, se o vizinho é um café, tu vai botar o café do lado, se um é massa, se o outro é frango, se tem vida, se não está nem aí. O cara vai me pagar aluguel, eu estou satisfeito. Então nós percebemos que esse tipo de parceiro não ia funcionar. Nós precisávamos, então, criar uma mini gestora de shopping. De rua? De rua, Nossa que era um produto que não existia. Como é que eu faço gestão de shopping
A ideia era construir um bairro no início. A ideia era vender terreno. terreno. E aí, então... Gestão de shopping. A gestão de shopping virou... Hoje é 1/3 da empresa. É a parte que mais tem gente dentro da empresa para aprender a fazer a gestão dos endereços. Porque é muita mão na massa. Você precisa se relacionar. E aí vem uma coisa que é muito importante. Que é a geração de comunidade, fazer os eventos, faz Dia das Mães, Natal, agora até Halloween, aí tem o St. Patrick's Day. Então, esses eventos que fazem as pessoas se encontrarem é o que faz com que o novo bairro comece a ter alma. Porque ele veio do nada, ele não tem raiz, ele é zerado, ninguém se conhece, um monte de gente de volta. Gera convivência. Gera encontro. As pessoas querem conviver. Isso. E aí você já embute nesse aluguel do cara, como todos os shoppings fazem, um condomínio e um fundo de promoção. Porque o fundo de promoção é para quê? Para fazer os eventos. E os eventos são para quê? Para fazer que as pessoas se encontrem. E as pessoas se encontrarem, elas vão criando assim... O cara já se chama, não, onde é que tu mora? Eu não moro na Palhoça, eu moro na Pedra Branca, eu sou um Pedra Branquense. Já começa a ter pessoas que nasceram na Pedra Branca, gurizada que já se identifica com o bairro porque os eventos que ele fez, que ele participou, que ele foi, que ele curtiu, que ele... né? Ele já de fato virou uma cidade. Já. É isso. E aí foi onde a gente percebeu, então, nessa fase aí, cidade universitária. O nosso foco era infraestrutura e trazer a universidade para cá. Aí fomos para a cidade sustentável, engenharia, pensar no longo prazo, um belo de um projeto. O projeto foi premiado pelo Financial Times em Londres, foi premiado na Bienal de Buenos Aires. Nos integramos num grupo chamado Clima Positivo da Fundação Clinton, trocamos informação com o mundo inteiro sobre sustentabilidade. E aí a gente chega nessa etapa que a gente chama de Pedra Branca cidade para as pessoas. E a gente percebe que nós precisamos proporcionar o encontro das pessoas com a operação desse comércio. E aí isso nos leva a um monte de reflexão. Você passa a operar a vida das pessoas. É isso. Né? Que é o encontro, que é o comércio, que é o supermercado, que é o trabalho, que é tudo. E começa a retroalimentar o projeto. Porque aí você entra numa linha de estudo, vamos chamar assim, na arquitetura e no urbanismo, e aí tem uma referência hoje planetária. Então a gente foi assim de Jaime Lerner no começo, né? Aí tinha esse urbanismo, foi uma turma junto de Miami, e aí quando começa a falar de pessoas, a referência no mundo é a Dinamarca, Copenhague. Então como é que esse contato com as pessoas, um livro que aí nos transformou nesse caminho é um livro chamado Cidade para as Pessoas. Quem gosta de cidade, esse é o livro. Tem que ler. Então, Cidade para as Pessoas, escrito pelo dinamarquês chamado Jan Gehl. Jan Gehl ficou 50 anos desenvolvendo a cidade de Copenhague para eles deixarem o modelo que eles eram os tarados pelo automóvel, assim como o brasileiro, mas o dinamarquês era muito por causa do frio. Clima danado. Então, eles amavam os automóveis para aos poucos irem se transformando num povo que é apaixonado pela bicicleta e fazer as coisas a pé, redesenhando as cidades com esse foco. E aí nós percebemos que tinham elementos desse livro, é muito legal. A gente aí teve a oportunidade de, nesse momento de entregar o prédio, tava rolando, agora tá rolando a COP, né? Tava rolando aquela Rio, tinha Rio mais 22, que era esses papos sobre sustentabilidade e tal. E ele tava fazendo uma palestra. Aí era uma palestra dessas menores, a gente foi lá conversar, fomos ouvi-lo. Ele deu um show na palestra, contou essa história toda. Olha, a gente precisa fazer cidade para as pessoas, cidade que as pessoas podem caminhar e ao caminharem são mais saudáveis, diminuir a obesidade, diminuir isso, diminuir aquilo. A saúde das pessoas melhora, o urbanismo é mais fácil, tinha tudo a ver com o que a gente acreditava, com esse nosso novo urbanismo de morar, trabalhar, estudar e se divertir, com esse foco nas pessoas. Mas ele tinha uma especificidade, e aí a gente conseguiu convencê-lo a nos fazer uma consultoria. Ele veio aqui, uma pessoa que trabalhava com ele, chamava Urik, tiveram aqui, a gente ajudou, patrocinou o livro tinha em 14 línguas, não tinha em português ainda. Traduzimos o livro Cidade para as Pessoas,
para português, hoje é leitura obrigatória dos cursos de arquitetura, todo mundo está lendo, foi uma iniciativa da Pedra Branca, foi uma coisa que a gente se orgulha. E nesse livro tem uns capítulos assim que são geniais, mas basicamente ele mostra que é diferente. Ele começou a estudar, nem nós como engenheiro civil, tem curso de engenharia de trânsito, tem a história de contagem de veículos. Para começar um projeto de uma remodelagem urbana, precisa fazer contagem de veículos. Eu mando os estagiários, o gurizada que está fazendo universidade, para ver como é que é essa história, contar veículos. Aí, na época, a gente contava aqui no... É isso. Hoje em dia, as câmeras resolvem, a gurizada só bota a câmera ali, a câmera já faz essa contagem automática. O que esse cara começou a fazer? Ele falou assim, vou usar dessas teses da engenharia para as pessoas nos espaços públicos. Eu vou começar a contar pessoas. Eu não vou contar carro. Eu vou contar por que uma praça tem mais gente e por que outra praça não tem gente. Por que aquela praça ali, naquele canto da praça, está dando certo, está integrando as pessoas, tem gente, as pessoas estão se encontrando, e naquela outra não. Por que nessa calçada está funcionando e aquela não? Então ele começou a traduzir elementos humanos. Poderia ser carro na engenharia, por que o carro mais gosta? Mas ele começou a traduzir isso para elementos de arquitetura. E nos ensinou, então, a fazer esse caminhar mais agradável. Então, a gente começou a trazer esses elementos de arquitetura para os nossos projetos, adaptando e remodelando alguns dos nossos térreos aqui, que é o lugar onde tudo acontece, para que eles fossem mais amigos das pessoas, para que as pessoas pudessem usar essas calçadas, para que essas pessoas pudessem usar essas praças. E aí eu acho coisa curiosa. Mas aí veio esse dinamarquês aqui. O cara que tinha 2 metros, magrelo, alto, Urik. Aí ele chega, nós estamos com a rua do passeio principal, que liga a universidade à praça. A rua está pronta, asfaltada, caixa boa, larga, calçada 2 metros, com palmeiras imperiais plantadas dos 2 lados, que liga a universidade até a praça. A gente estava se achando o máximo, que era o que tinha de melhor de tecnologia. Pô, uma bela de uma caixa de asfalto com palmeiras imperiais plantadas dos 2 lados. Aí chegou o dinamarquês aqui, e aí nós contamos essa história toda para ele. Morar, trabalhar, estudar e se divertir, a gente acha isso o máximo, gostamos do teu livro, universidade. Aí ele olhou assim, os conceitos de vocês são belíssimos. O problema é a execução. Vocês não estão projetando de acordo com o discurso. Aí nós ficamos assim, não. Como não? Olha a minha rua. Como não? Aí, e até por questão de financeira, nós não tínhamos contratado o projeto dele, era muito caro, a gente contratou uma consultoria. Aí nós trouxemos a paisagista nossa, que é a Juliana Castro, local do J8, e trouxemos ele de consultor. Então ele não podia desenhar, mas ele podia perguntar, e ele era muito bom em perguntar. Aí ele chegou aqui, começou a andar na rua pronta, cara, pronta a rua. Aí ele falou assim, poxa, que interessante essas palmeiras. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem fazer um lugar para as pessoas, né? Lógico. E tu preferes ficar embaixo da sombra de um coqueiro ou de uma árvore? Nós olhamos para ele assim. Não, realmente a sombra de uma árvore é uma sombra mais gostosa do que a sombra de um coqueiro. Ah, tá, interessante. Aí ele olhou a caixa da rua larga, assim. E vocês preferem ficar sentados num banco de uma praça ou num restaurante aqui que vocês estão projetando, olhando para uma rua que os carros passam rápido ou que os carros passam devagar? Não, muito melhor ficar numa rua que os carros passam devagar. Carro rápido só faz barulho. Ah, carro mais devagar. E o carro passa rápido numa rua mais larga, o carro passa devagar numa rua mais larga ou numa rua mais apertada? Não, o carro passa devagar numa rua mais apertada. Ah, interessante, a rua mais apertada. Nossa Senhora. Então ele foi nos fazendo uma série de perguntas que nos levou a repensar e reconstruir a rua que estava construída. Foi o nosso, acho que é o maior erro e refazimento de projeto. Estava pronto, cara. Doeu. Então nós... Arrancaram as palmeiras imperiais. As palmeiras refizeram a rua? Nós refizemos a rua. A calçada que tinha 2 metros incorporou parte da rua. Era tudo área pública, então a gente conseguiu acertar isso com a prefeitura, mas a gente diminuiu a caixa que tinha 7 metros de largura, uma caixa boa, para a caixa de 5,5, apertadinha. Nós fizemos o estacionamento
intercalados, não sempre, às vezes um estacionamento, às vezes uma área de convivência, para ir quebrando essa rua. Alargamos bem as calçadas e pegamos todas as palmeiras imperiais e replantamos, um trabalho. Levamos todas elas para a praça e fizemos um bosque de palmeiras, para também não dá para jogar as palmeiras fora. Fizemos um bosque de palmeiras, todas elas juntas, e replantamos as árvores frondosas. Arrumamos o pavimento da rua para ser um pavimento igual ao da calçada, para fazer a tal da rua completa, que misture e que faça o carro. A tese da rua completa é a seguinte: o carro tem que andar na rua e ele tem que entender que ele não é o cara. Ou seja, quem manda aqui é o pedestre. Então, ele é intruso. Ele é o intruso. E aí você diminui a velocidade da rua, o cara não está mais andando a 40, ele tem que andar a 30, 20. E eles sugerem... De preferência nem entrar ali, né? Isso, Tá mas quase eles... na velocidade do pedestre. Isso, quase na velocidade do pedestre. E eles sugerem, no Brasil não dá, mas a legislação de trânsito não permite. Mas eles sugerem não ter placa e comunicação de trânsito. Porque o fato de não ter placa exige que o motorista mantenha atenção. E aí a comunicação acontece no olho. Ou seja, a pessoa vai cruzar a rua, porque tudo faixa de pedestre, teoricamente. Você entrou numa hora, você viu a criança está cruzando. O motorista tem que olhar no olho da criança e desacelerar para deixar ela passar. Então essa é a tese. Pô, isso no Brasil ainda não é permitido, é meio temerário. Mas é um pouco nessa linha que a gente foi tentando construir essa Rua do Passeio, e assim virou esse nosso movimento de cidade universitária, cidade sustentável, cidade para as pessoas. Então essa foi as caminhadas da Pedra Branca e da Urbana, e aprendendo com os erros e com os acertos ao longo dessa caminhada. Mas, ô Marcelo, eu vejo hoje, né, já a evolução de projetos, tipo esse agora que a gente tem visto recentemente lá da Beira-Mar, né, que é um projeto espetacular, onde já se fala, e imagino que já contemple, inclusive, a recuperação de uma faixa, né, próximo ao empreendimento, ou seja, já criar um entorno já repensado dentro do conceito já dessa coisa voltada para as pessoas e não para o carro. Né? Pô, Ney, eu acredito, assim, até me surpreendo que esse papel que a Pedra Branca teve, né, trabalho aí liderado pelo Valério, toda a equipe que começou lá atrás, já começa a ter repercussões, assim. E o plano diretor de Florianópolis tem já pitadas dessa história que começou aqui, que é os bairros do plano diretor de Florianópolis, que recomeçou em 2000, foi editado agora, né, a nova lei em 2023, ele já força os bairros fazerem as suas centralidades. Ou seja, o bairro tem que deixar de ser, como era a Pedra Branca lá no começo, residencial. Ele tem que morar, trabalhar, estudar e se divertir. Ele precisa criar a sua centralidade. Então, nós agora estamos com esse projeto novo, que aí é no centro, que já é um bairro misto, que já tem essa vida toda. Mas nós aproveitarmos é quase um micro-urbanismo. Não temos condições de redesenhar as ruas como um todo. Mas a gente pode estimular as ruas e refazê-las no sentido de arrumar o seu pavimento, os acabamentos, e principalmente mostrar para os incorporadores a importância dessa relação do público e do privado. De a gente não fazer os muros nos perímetros dos prédios todos e convidar as pessoas para usar, que é esses elementos da fruição pública. Então, quando você pensa um projeto, e hoje, até na Pedra Branca aqui, não criamos nenhuma lei nova, a gente simplesmente usou do próprio recuo obrigatório que existe de 5 metros da fachada do prédio para a calçada, e abriu ele para a calçada. Em vez de colocar um muro, convida esse jardim para participar. Então as cidades estão, todas elas hoje, acordaram para isso. A tese hoje mais moderna de urbanismo, o que está na cabeça de todo mundo não tem jeito, o trânsito é cada vez mais complicado. Lógico que nós precisamos ter as nossas grandes avenidas de ligação, nós precisamos ter melhores rodovias, BRT para fazer essas conexões, mas dentro dos bairros, o bairro precisa se resolver no morar, trabalhar, estudar e se divertir. Porque se exigir todo mundo precisar de carro para fazer tudo, o cara que mora no Campeche ou em Jurerê ou nos Ingleses precisar ir ao centro para fazer qualquer coisa,
Não vai funcionar, não Vira tem um solução. caos, né? Não tem solução. Não há SC 401 que dê conta, não há BR-101, nem Via Express, se precisar usar o carro para tudo. Então nós precisamos construir as nossas cidades dessa maneira. E aí nós estamos com essa oportunidade, então, no centro de Florianópolis, de usar dessa nova lei, desse novo plano diretor, para colocar em prática da melhor maneira possível os elementos que ali existem. E aí, dentro dessa mesma tese, de como é que a gente consegue, ao construir esse prédio, melhorar a cidade depois dele. Tem que incorporar com a cultura existente já daquela região. É outra pegada. É né? outra encrenca. Porque imagina o seguinte, quando nós começamos aqui na Pedra Branca, a gente tinha que lidar com os boizinhos, com os cavalos que tinha aqui, não tinha vizinho. Lá nós estamos querendo fazer um novo projeto agora, numa região super nobre, na beira-mar de Florianópolis, com a Bocaiúva, e já tem, as pessoas estão todas morando. Sim. E aí implementar uma mudança de conceito, não acho que é mudança, eu acho que é um aprimoramento do que todo mundo já faz. Porque todo mundo caminha, existe uma reclamação geral das calçadas, mas é difícil da prefeitura conseguir implementar. Então é aproveitar esse momento para o empreendimento privado fazer isso. Olha, vamos então arrumar as calçadas, usa o instrumento da outorga onerosa, o fato de a gente pagar para construir, esse recurso pode ser direcionado para arrumar a rua. Então tem um projeto antigo da prefeitura de revitalização da Bocaiúva que a gente vai apoiar e vai fazer ele acontecer. Bota os cabos para debaixo da terra, alarga as calçadas, faz um pavimento melhor, faz o perímetro do nosso prédio conversar e ter as fachadas ativas com vida no térreo, não fecha ele como um shopping, faz ele aberto para a cidade. Então mistura os usos, bota a gente para morar aí, para trabalhar, bota escritório do lado de residência. Então tem diversos elementos que eu acho que vamos acho que dar um exemplo muito legal de como fazer, que é um pouco da nossa cabeça de bairro, né? Meio nossa cabeça de pensar o bairro e pensar isso que a gente aprendeu na Pedra Branca num endereço construído. Eu acho que a Pedra Branca, sem dúvida, foi um laboratório, né? Uma curva de aprendado maluca, né? Maluca. Porque... erramos todos os tipos aqui, todos os tipos de erro nós fizemos. A vantagem é que era essa. Era um laboratório. Um laboratório que, assim, depois, passado o tempo, é que a gente vai poder avaliar, né? Na verdade, quão difícil é criar as coisas, na verdade, né? E conseguir fazer com que esses movimentos sejam percebidos e aceitos pelas pessoas, né? Porque, na verdade, é o que o cara aqui ele falou para ti, o que a gente quer é promover a convivência das pessoas de forma harmônica. Ninguém quer ficar numa fila de trânsito parado. Ninguém quer. Então assim, eu acho que esse depoimento teu hoje aqui é uma aula de urbanismo, sem dúvida, para quem quer que seja, porque mostra um aprendizado que foi adquirido ao longo de 20, 25, quase 30 anos, de muita percepção de soluções e estudo, né? Que tem se demonstrado um processo que está dando certo. Está dando certo e vai dar frutos, não vai ficar restrito à atuação de vocês. Muda um conceito. E para nós isso também é legal, porque a gente hoje já se coloca assim, o nosso negócio é melhorar a cidade para as pessoas. Então eu estar conversando contigo aqui, com vocês, essa história, uma maneira é isso também. É uma divulgação. É divulgar, porque nós não temos escala, nem força, nem vontade de fazer isso no Brasil todo ao mesmo tempo. Sim, não dá. Mas a melhor maneira de fazer isso é todo mundo vindo, conhecendo, estudando, indo e replicando nos seus endereços. Sabe, Marcelo, que quando a gente pensou esse projeto do BPM Podcast, né, a gente sempre foi muito procurado para as pessoas, principalmente a nossa relação com as instituições de ensino é muito forte, né? E aí a turma costuma perguntar para a gente assim, as tendências, o que vai acontecer, o que estão prevendo para o futuro, né? A gente trabalha na industrialização, obviamente que já faz parte do futuro, a gente já vem trabalhando nisso, mas um dos objetivos do programa aqui era falar sobre o que realmente a gente entende que vai acontecer no futuro. E até por isso também o convite aqui para a Urbana. A gente fica muito feliz, né, de ter aceitado, e não só aceitado, ter dado essa aula toda para nós até agora aqui. E é muito legal falar da Urbana, porque vocês, ao longo desse aprendizado todo que o Nivaldo está trazendo aqui, desses 25 anos, vocês conseguiram fazer uma leitura de como transformar tudo isso, que são excelentes ideias e todo um aprendizado, mas em verdadeiros negócios.
E hoje vocês já enxergam isso em negócios distintos. Porque quem está nos assistindo e ouviu a história toda, por exemplo, pensou, tá, tudo bem, mas pegar isso numa fazenda e começar do zero, eu até entendo. Como é que faz isso numa cidade que já existe, que é onde tu começaste a entrar agora, né? E hoje a Urbana ela já tem 4 negócios distintos. Eu gostaria que tu, sinteticamente, né, rapidamente conseguisse passar um pouquinho mais explicando como vocês enxergam esses 4 negócios de formas distintas. Vocês têm a Urbana Cidades Bairros, a Urbana Passeios, a Urbana Pátios e a Urbana Reservas. Qual que é a diferença de cada um deles e como é que eles se encaixam aí no que a gente já tem hoje, já existe? A gente tentou organizar essas nossas linhas de produto até do ponto de vista de concepção mesmo, né? O primeiro é a escala. Quando é um projeto maior, que cabe morar, trabalhar, estudar e se divertir, tem uma escala de bairro, nós chamamos isso de cidades. É um apelido carinhoso para... A palavra cidade para nós carrega fácil o morar, trabalhar, estudar e se divertir. Se tu fala de bairro, as pessoas podem imaginar que é um bairro residencial. Tem que sair dali para fazer alguma coisa. Quando você fala que é cidade, por menor que seja, o cara já entende, opa, se é cidade eu vou morar e trabalhar. Tem tudo, né? Então, o que surgiu foi a gente começar a olhar esse aprendizado que fizemos aqui de Urbana, nesses 20 anos, 25 anos, que outros endereços que a gente pode fazer. Então a gente decidiu ir para 2 outros endereços, que seria norte e sul de Santa Catarina. Ficar em Santa Catarina, a gente discutiu ir para o resto do Brasil e resolvemos focar aqui muito porque acreditamos que precisa estar perto desse tipo de projeto. Então estamos com a parceria para fazer um projeto em Joinville, já lançamos, chama Cidade das Águas, que aí é uma cidade. Ou seja, tem um pouquinho de tudo, parceria com a família Hansen, estamos com outro em Criciúma, com a família Guide. Então, esses são os bairros cidades, que tem um pouco de tudo. Dentro das cidades, tem um segundo produto, que é o passeio, que é o conjunto das lojas térreas. É o nosso shopping. É o shopping espalhado no coração desses bairros. Um bairro, para ter vida, precisa ter o seu ponto de encontro. Então, o passeio é o ponto de encontro. Então, a gente aprendeu com o passeio Pedra Branca, fizemos o passeio Primavera, né? C401, fizemos o passeio Sapiens e agora vamos lá na Beira-Mar fazer o passeio Beira-Mar. Então, o passeio é o conjunto dessas lojas térreas, que é tratado como shopping, mas aberto para as pessoas sem ar-condicionado, ao ar livre. Ao ar livre, né? E aí, os nossos projetos residenciais, os prédios, a gente hoje tem algumas nomenclaturas e aqui na Pedra Branca a gente fez eles todos como pátios. Então desenvolver uma quadra inteira, essa quadra bota os prédios no perímetro, cria um miolo central que é privativo, mas ela se relaciona, as fachadas não são com muros, são com esses apartamentos ou com as lojas, e aí cria os pátios. Aí foi o Pátio da Pedra, Pátio das Flores, Pátio da Praça, né, Pátio das Artes. Legal. Então esses são os nossos produtos residenciais que tem esse conceito. E aí agora, recentemente, a gente está criando a ideia de átriums. Nós já temos um projeto chamado Atrium, que é o Atrium Office, que é um escritório, mas o Atrium é porque esse elemento que o pátio também cria, em alguns terrenos, você não consegue ter espaço para um pátio inteiro. Então, o que a gente acredita importante é que esse ponto de encontro precisa existir como elemento importante de um projeto melhorar a cidade. Então, a melhor maneira de fazer isso é convidar as pessoas para fazer isso dentro de uma estrutura coberta, que é o caso do Atrium Office na frente da praça, que ele tem uma estrutura coberta, protegida da chuva, as pessoas entram e convivem e se encontram. E agora a gente está lançando o Atrium Vista, que é um residencial, mas como se fosse assim a entrada do prédio residencial, ao invés de ser uma portaria fechada, ele se transforma num átrio. Ele convida as pessoas que estão na rua para um café, para um restaurante, para uma área de convívio, e ali, como se fosse um lobby de um hotel. Traz esse conceito de lobby em forma de átrio para dentro de um prédio residencial, e ele acaba ajudando a cidade, criando vida na calçada. Então esse é o outro projeto. E os reservas é continuar esse produto e aí sim para lotes para residência, né? Que a gente acredita que existe essa demanda, e aí fizemos 2 projetos, o Reserva da Pedra aqui na Pedra Branca e o Reserva do Leste lá no Campeche, que é no Rio Tavares, que são produtos residenciais.
que precisam também estar perto. Na nossa cabeça, eles têm que estar com esses conceitos de morar, trabalhar, estudar e se divertir junto. Perfeito. Então, esse aí é o conjunto dos produtos hoje. Que legal, acho que a gente teve aí uma boa aula realmente de urbanismo, né? A gente já Passando do tempo. falou... Não, passou não, que isso, a gente teria assunto com certeza. Aí Isso aí, não faz, mas ficar um bom condensar tempo, 25 anos em uma hora não é fácil. Mas acho que a gente já conseguiu atingir aí o grande objetivo desse nosso episódio e com muita felicidade, né? Com muita franqueza aqui também. Queria que o Nivaldo deixasse aí uma mensagem para o nosso público, uma mensagem de agradecimento também ao Marcelo. Na sequência, se o Marcelo quiser deixar uma mensagem também para quem está nos acompanhando aí. Eu acho que foi uma conversa que não foi uma conversa, foi uma aula, na verdade, né, que o Marcelo nos deu aqui hoje. Mas não é isso, né? É uma aula de uma vida, né? São 25 anos aí de atuação que, assim como nós que temos empresa e tal, também cada um tem a sua vida, né? E com acertos e erros, mas sem dúvida que eu acho que a massa crítica que vocês conseguiram unir, né? E conhecendo toda a família como a gente conhece, são todas pessoas que têm uma vivência muito ampla em todos os sentidos, tanto empresarial, quanto familiar, quanto de negócio, quanto de mundo, né? Cabeças abertas, e trazer esses conceitos para a nossa paróquia aqui, né? Vamos chamar assim, é sem dúvida um aprendizado para todos nós e que sirva de lição para muita gente, né, Marcelo? Eu acho que a qualidade da vida da gente, se a gente não tiver uma massa crítica atuando, né, discutindo assuntos e tal, a gente só vai piorar a nossa vida, né? É o que se vê em muitas regiões, o que se vê já em Florianópolis, né? Olhar a Praia do Campeche, por exemplo, que foi ocupada de forma completamente sem critério, sem um traçado, sem nada, e hoje cria-se um nó, né? Então fica difícil de resolver depois, né? Mas também a gente entende que ter essa visão ampla, como vocês tiveram, e tem, precisa muita cabeça aberta e muito critério. Eu sempre falo da massa crítica, das pessoas discutirem as coisas com profundidade, não na superficialidade só. E é o que vocês têm feito. Então, assim, eu acho que para nós aqui, como podcast hoje, talvez foi um dos mais ricos em termos de informação, porque tem uma história aí de 25 anos de acertos, fundamentalmente, né? São muito maiores do que os erros. E o resultado está posto, né? E isso serve de modelo para muita gente. Então, dentro do nosso objetivo, que é promover essa disseminação de conhecimento e de ideias, eu não tenho dúvida, Marcelo, queria te agradecer demais por essa aula, na verdade, que foi. Querido, imagina. Tá? Eu fiquei quietinho aqui, nem Se levantei. entusiasmou, né? Certamente foi o que a gente menos participou. Nem levantei que nenhum questionamento, porque era tanto assunto um atrás do outro que a gente foi vendo, e a evolução é muito legal, né? Porque também isso é uma prova de que o aprendizado ele é progressivo, né? O que a gente pensa hoje não é o que a gente pensa amanhã, e parece que é tudo novo e daqui já não é mais, e a evolução vai permanentemente avançando. Então isso é muito bacana, tá? Eu queria te parabenizar, mandar um abraço pro teu pai, especialmente pro Valério, que é um grande amigo, toda a tua turma. O teu time aí, a gente tem tido um relacionamento aí recente aí de até profissional, time legal, jovens, né? Fico extremamente assim feliz de te ver nessa posição aí de liderança no processo. Gente jovem com energia sobrando aí, né, para poder tocar esse processo para frente. E dizer assim que para nós é um grande prazer, tá, poder disseminar essa conversa aqui. Esse podcast ele vai longe. Eu fiquei impressionado, a gente não se dá conta, mas as pessoas realmente começam a buscar informação e assistir. E tenho certeza que esse foi talvez um dos mais assim ricos que nós tivemos no sentido de conceitos importantes. Porque se a gente olhar o macro que está por aí, não existe muita coisa nova, né? O mercado imobiliário, residencial, ele é muito voltado ao consumo básico do que se pode tirar de máximo de um terreno. E não é esse o conceito, né? A gente vê que a visão que vocês tiveram e têm, ela agrega valor, porque, na verdade, traz qualidade de vida para as pessoas. E é o que todo mundo quer. É isso aí. Né?
Então, mais uma vez, parabéns, Marcelo, tá? Eu acho que fico extremamente feliz de saber que nós aqui de Santa Catarina temos hoje um modelo para passar para o resto do país. É isso mesmo. Tá? Parabéns e muito obrigado pela tua vinda aqui. Foi um grande prazer estar contigo aqui. Pô, foi ótimo, bate-papo. Obrigado. Desculpa se eu me entusiasmei aqui, que a gente começa a falar e se entusiasma. Pô, Ney, foi ótimo. E o nosso papel é esse mesmo. E a gente está super aberto para compartilhar, vir trocar ideia. Quem que assistiu, que gostou desses conceitos, vem curtir um dia aqui na Pedra Branca. A nossa loja está ali aberta, as pessoas estão super bem treinadas para explicar isso. Leia um pouco desses livros aí, Cidade para as Pessoas, se entusiasmem com isso, porque eu acho que se cada um puder pensar nesse nosso segmento da construção civil, que é quem constrói as cidades, são os arquitetos, os engenheiros, as incorporadoras. Se a gente puder, aos poucos, cada um pensando, não fazer mais do mesmo, mas que produto que pode acontecer nessa rua que melhora a vida da região como um todo, como é que a gente cria uma calçada mais viva, como é que a gente faz as pessoas se encontrarem. Acho que nós vamos aos poucos e a cidade tem tempo, né? Se a gente puder melhorar ela de pouquinho em pouquinho, sim, a gente chega lá, ela só não pode piorar. Ela tem que ir melhorando, devagarzinho, devagarzinho. Às vezes tem umas encrencas, vai. Nós temos que conseguir perceber que ela está melhorando e eu acho que esse é o nosso papel aí. Marcelo, obrigado, né? Mais uma vez, corroboro muito com tudo que o Nivaldo falou aqui. Para nós é um orgulho muito grande poder estar compartilhando essa história de vocês aqui, que para nós é um exemplo, é um case de sucesso muito grande. E, bom, em nome de toda a nossa equipe aí, agradeço todos os conceitos, toda a aula que tu deste aqui. Obrigado pelo entusiasmo. Esse, de fato, né, como eu brinquei antes, foi um dos que a gente menos participou, mas porque realmente foi uma aula. A gente normalmente traz algumas perguntas aqui, mas sinceramente foi muito mais legal deixar tu contar toda essa história ali e passar pra gente todo esse brilho no olho, que eu acho que é isso que faz as empresas terem sucesso também. É tu poder falar com entusiasmo e com brilho no olho e gostando muito daquilo que tu faz. Então, obrigado pelo papo leve, descontraído e com muito conteúdo também, tá? BPM Podcast vai ficando por aqui, gente. Obrigado por acompanhar a gente em mais um episódio. Siga acompanhando, vocês estão vendo aqui que é muito conteúdo, muita qualidade e a gente está fazendo de tudo aqui para trazer o melhor da construção civil para compartilhar com vocês. Obrigado mais uma vez, até o próximo episódio. Falou, gente!